Salam aleikum, paz seja convosco. Antes de mais nada, eu queria aqui manifestar uma preocupação em estar utilizando uma expressão de uma religião específica, o muçulmanismo, o islamismo, o salam aleikum, não porque eu seja uma pessoa muçulmana, mas porque eu acho realmente muito bonita, muito expressiva esse salam. O salam, ele se espalha como se espalhasse uma paz, salam aleikum, paz seja convosco. Mas eu acho que a gente deve ter uma preocupação com essa questão da apropriação religiosa, apropriação cultural, porque cada elemento da cultura específica, ele tem um significado e a gente precisa estar atenta a isso. Bom, a gente no vídeo passado, a gente começou a falar sobre o movimento sionista, e aí hoje, especificamente, hoje não, nesse vídeo, a gente dá mais detalhes das pretensões do movimento sionista. O que é que o Theodor Herzl, lá, o judeu lá, austríaco, romeno, húngaro, enfim, que lança as bases do movimento sionista faz? Ele já na virada do século, ele começa a buscar o apoio do segmento rico judeu, de banqueiros principalmente. E aqui só uma curiosidade, vocês sabem por que existem tantos judeus dominando, controlando o mercado financeiro lá na época das cruzadas, quando os cristãos foram até Jerusalém para recuperar Jerusalém, enfim, era preciso que se guardasse o dinheiro. Para o catolicismo romano, guardar dinheiro e cobrar ágio, a agiotagem, era um pecado capital, digamos assim. Então, quem ficou responsável por guardar o dinheiro das pessoas que foram para batalhas, templários, enfim, os judeus? Daí, a partir de então, eles enriquecem e passam a dominar o mercado financeiro. É só uma curiosidade do âmbito teológico e histórico também. Mas, enfim, Herzl tentava convencer o capital judaico, principalmente da Europa, a estabelecer esse lar nacional para o povo judeu. Houve uma ideia, inclusive, de se ocupar a Argentina, um espaço na Argentina, mas prevaleceu, por conta daquela vinculação religiosa que fazia com que se convencesse mais aos judeus, prevaleceu a tentativa da ocupação da Palestina. E aí o apoio dos judeus, dos banqueiros judeus, ele se dá logo no início. Para vocês terem uma ideia, em 1900 e primeira década, tinham aproximadamente 700 mil palestinos e palestinas vivendo na Palestina e aproximadamente 60 mil judeus. O que é que o movimento sionista faz? Começa a comprar terras palestinas, mas não são os judeus que se apresentam para comprar as terras. Eles usam laranjas. Outras pessoas vão e compram aquelas terras para que os palestinos não soubessem que eram os próprios judeus que estavam comprando as terras. Essa ideia de laranja a gente hoje conhece muito bem, né? Por causa do Queiroz, o laranjal do PSL, mas olha, lá atrás já existia essa utilização de laranjas. É interessante, assim, dar uma parada aqui para falar da localização estratégica importantíssima da Palestina. E aí eu queria voltar anos antes, volta a 1857, na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia era intenção da Rússia dos czares de um expansionismo. A Crimeia hoje assim, é mais ou menos lá onde a gente pode chamar de Ucrânia. A Turquia, o Império Turco-Otomano, estava enfrentando e sendo derrotado pela Rússia. E aí alguns países da Europa, e aí eu vou destacar a França e a Inglaterra, vão em socorro à Turquia, e aí a Rússia é derrotada. A Rússia, que inclusive nessa tentativa de expansão, ela olhava para a Palestina. Por quê? Porque a Palestina é o centro do mundo, a gente pode dizer assim. Fica próximo à Europa, fica entre a Ásia e a África, é rota comercial, marítima, não é? Enfim, é uma rota muito importante, a localização estratégica da Palestina. E aí, essa
esse suporte da França e da Inglaterra para a Turquia derrotar os russos, mas já é uma prefiguração do que ia acontecer às vésperas da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial. Porque já no fim da Primeira Guerra Mundial, já em 1916, antevendo a derrota da Turquia com a Alemanha, França e Inglaterra fazem um acordo, a princípio secreto, para dividir os países ali do chamado Oriente Médio. Esse acordo, Sykes-Picot, por causa é o sobrenome dos ministros da Inglaterra e da França, ele vem ser revelado por Lenin quando da Revolução Soviética de 1917. Aí deixa de ser secreto e aí os palestinos e as palestinas descobrem esse acordo e, lógico, não vão concordar com isso. Mas, mais gritante ainda, é uma declaração que um ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Balfour, e aí a declaração Balfour é um elemento chave na questão palestina, ele se compromete a criar o lar nacional para o povo judeu na Palestina. Olhem, uma potência imperialista decidindo o destino do povo que está ali colonizado. Isso, assim, é totalmente inimaginável, por isso que a raiz de todos os males é o imperialismo e a gente deve combater sempre o imperialismo. Então, é a potência lá dominante decidindo o que aconteceria com a Palestina. Donald Trump, com esse acordo do século aí de agora, decide unilateralmente com Israel, porque a Autoridade Nacional Palestina não participou desses acordos, aí eles chamam de acordo do século, decide inclusive o destino de Jerusalém. E quem é que apoia, além do próprio Estados Unidos e Israel, esse chamado acordo do século? O Brasil, que hoje é uma vergonha mundial. O Brasil virou pária internacional. E a gente não pode se calar, não pode deixar de denunciar o imperialismo, como eu disse, é a raiz de todos os males. Então, nos próximos vídeos, a gente vai descrever o mandato britânico na Palestina, o que é que se sucedeu a partir da descoberta desse acordo secreto, enfim. Salam aleikum, paz seja convosco, e por enquanto eu vou aqui chupar minha laranja. Delícia.